Tudo bem? Como é que tá do lado daí? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos, esse é o Letrei Ponto. Eu sou o Luan e eu espero que vocês gostem muito de falar sobre leitura e literatura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma experiência literária que eu tive recentemente e eu precisei vir aqui compartilhar com vocês porque talvez ela foi um pouco frustrante pra mim de ter criado um pouquinho uma expectativa um pouco grande e ela não tenha sido tudo aquilo que eu esperava. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde e eu tenho que confessar que essa edição da Via Leitura foi um pouquinho traumatizante, talvez, se for o caso de eu ter conhecido as obras de Oscar Wilde por essa edição, eu realmente acabei meio que me frustrando. Pra quem sabe, eu dei 3 estrelas lá no Scoob. Se você não me segue lá no Scoob, vai lá, me segue, porque lá tô sempre atualizando com minhas leituras, o que eu tô lendo, o que eu tô avaliando ali. E você pode me seguir nas outras redes sociais também, que eu vou achar o máximo. E aproveita, vai lá, me comenta, me chama pra um papo pra gente conversar sobre os nossos gostos literários. E vamos ver o que a gente pode compartilhar de tudo isso, tá bom? Eu comecei a ler essa obra no finalzinho de janeiro e eu tava com uma expectativa muito grande, pra falar a verdade. Que essa leitura já tava numa estante, já tinha basicamente quase um ano. E eu realmente tava assim, desesperado quando eu comecei a fazer buscas sobre Oscar Wilde, novas leituras pra fazer. E eu tinha deparado com as obras de Oscar Wilde sobre a sua história. Inclusive, era uma das minhas metas, talvez, ler a biografia de Oscar Wilde. Mas eu não sei se eu farei por agora. Talvez em determinado momento eu faça, mas agora eu preciso absorver um pouquinho e esperar para ver o que vai acontecer devido a ter consumido essa história do Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray vai contar a história principalmente do Dorian, claro, né, óbvio, né, ele é o dono leva o nome do livro, da obra. Só que a gente vai também ter dois outros personagens que estão muito presentes ali na obra, que é o Henry e o Badger. O Badger é um grande pintor, tá ali fazendo um retrato do Dorian, que é considerado um homem muito bonito, muito belo, jovem, de um status, de uma vida uma vida bem sucedida. E ele tá meio que encantado por esse jovem, dessa classe alta, bonito, jovem, né? E a gente também tem o Henry, que é um jovem que leva uma vida boêmia, que é uma pessoa que gosta de filosofar, gosta de se questionar muito suas coisas e questionar muitas outras pessoas também. Então, assim, eles são de uma sociedade onde tudo é um glamour, um status. Essa história ela se passa mais ou menos na era vitoriana. Então, assim, a gente já tem aquela coisa mais pomposa, um povo mais, questões mais reservadas, entre aspas, um status grande. Então, quando a gente vai conhecer principalmente ali o Dorian, a gente vai ver como ele é um personagem quando a gente conhece ele, e ao decorrer da história ele tem uma modificada ali devido a companhias, às suas perspectivas, suas experiências. Mas ali no comecinho a gente já vai ter a experiência de conhecer o Henry, que acaba também se encantando por aquela beleza de estonteante do Dorian. E logo no começo, assim, quando eles se deparam com a obra do Basil, que tava ali pintando o Dorian, eles acabam meio que se fascinando com aquela obra. Inclusive o próprio Dorian questiona da sua beleza, que ele mesmo não conhecia aquela beleza. Mas o Henry, que é aquela pessoa que gosta de se questionar e questionar o próximo, acaba meio que soltando ali em prantos, falando: nossa, mas essa beleza ela vai ser eterna apenas no quadro, porque na vida real você não vai ser belo assim. Então, tipo assim, foi meio que uma cutucada sobre a questão de beleza. Então, até o momento a gente fica ali questionando: nossa, será que ele tá com inveja, com ciúmes, com ai de meu Deus, ele tá sendo demais e ele mesmo não tá vendo isso. Só que aí a gente vai ver a perspectiva do Dorian também, que começa a concordar com essa história e começa a se questionar realmente até que ponto ele conseguiria lidar com essa questão de eternidade, que é um dos pontos altos da história,
que são as questões de status, de eternidade, de hedonismo, essas questões de que beleza são tudo, né? Pro Henry isso é muito importante, pro Basil isso não era tão significante quanto para o Henry. E uma amizade entre o Henry ali com o Dorian surge naquele momento, logo ali no começo do livro. O Basil todo enciumado com aquela situação, todo sem saber o que fazer, como se prosperar com aquela situação, acaba meio que dando um time, os dois, o Dorian e o Henry, meio que, não que se afastaram constante, mas aquela amizade acabou fazendo com que a vivência daquele trio ali, que poderia ser três amigos, acabaram meio que sendo deixados de lado. O Henry era uma pessoa que gostava de influenciar muitas pessoas em questão aos seus pensamentos, suas críticas, e pelo que a gente conseguiu perceber logo no começo, o Dorian ele é uma pessoa muito influenciável e talvez essa amizade foi muito influenciada ali dentro. O Basil até deixa meio claro que aquela questão de influência foi algo muito assim enfrentado ali no começo. Durante a história a gente vai ter um desenvolver, a gente vai ver o Dorian criar amores, criar uma questão de que o que para ele é um amor, mas o que pro Henry, aquela situação, ele fica se questionando e põe na cabeça do Dorian se aquilo mesmo era um relacionamento, se aquilo era um amor que ele sentia pela outra pessoa, ou se era apenas um gostar, uma atração física, ou não. E quando a gente para começar a analisar aquela situação que estava acontecendo, a gente vê as questões de ciúme, a questão de que uma pessoa não consegue ver se a outra é melhor ou não. Então, assim, a história ela é muito bacana, isso aí eu não posso negar, a história ela é boa, ela é instigante, mas em certo momento da leitura, principalmente nessa edição, eu fiquei muito decepcionado ali pela volta, um pouquinho antes da página 100, eu comecei a já meio que sentir um pouco de cansaço de fazer uma leitura, que já não estava acontecendo muita coisa, estava sendo monótono demais, e foi onde que eu dei um time na leitura, na história, e acabei indo fazer outra leitura, fazer outra experiência ali, que agora eu tô me propondo a fazer duas leituras simultâneas. E poucos dias depois, ali no comecinho de fevereiro mesmo, eu voltei com a leitura ali do Retrato de Dorian Gray e fiquei assim lendo, falei assim, eu vou ler pelo menos mais umas 20 páginas e ver pra qual é o caminho, dependendo do caminho que essa história seguir, ela que siga e eu que fique, porque não dá. Só que durante as próximas 20 páginas eu acabei me surpreendendo. A história começou a se desenrolar, se desenvolver, ela começou a ter um andamento mais profundo e mais questionador de muitos fatos que estavam acontecendo, que acabou que chegou em determinado momento na reta final do livro, o livro se tornou interessante como estava lá no começo. Então, em determinado momento, o livro ele fica meio cansativo, mas ele parece que o Oscar ele consegue fazer com que aquela leitura seja gostosa de ser feita durante esses dois momentos, começo e fim, que estão literalmente meio ligados. Eu posso dizer que durante toda essa experiência literária que eu tive com o Oscar Wilde, eu me surpreendi muito e acabei trazendo comigo, e eu acho que é algo que eu deixo pra vocês, que é a história que pode ser boa pro próximo pode não ser boa pra você e vice-versa. Então, eu esperei muito por causa de questões que eu, antes de comprar um livro, eu sempre faço uma pesquisa brusca, eu vou lá, procuro resenhas, opiniões de outras pessoas. Só que às vezes é aquela questão, até mesmo que eu falei, da questão de ser influenciado. Você é influenciado pelas leituras que você faz, pelo conteúdo que você consome. E às vezes a gente se leva muito por isso, e eu acho que a gente precisa entender que a gente tem que ter nossa própria opinião, nossa própria questão, nosso próprio gosto, e talvez isso pode não ser compartilhado com todo mundo, e eu acho que é uma coisa simultânea. Muitas das vezes a gente pode gostar, muitas das vezes a gente pode não gostar. Eu esperava que essa leitura tivesse sido muito prazerosa do começo ao fim, infelizmente ela não foi, ela teve seus pontos muito baixos. E eu fiquei muito chateado de ter criado uma expectativa tão grande durante a leitura e eu não ter conseguido atender essa expectativa que eu tava sobre essa leitura. Não é culpa do outro, é um pouco a culpa de criar uma expectativa ela foi minha, mas
Eu fiquei atordoadamente em êxtase esperando uma história grande, mas não recebi tudo isso que era de se esperar. Quando a gente fala de O Retrato de Dorian Gray, a gente sabe que a gente está falando de Oscar Wilde, porque esse foi o único romance que ele deixou para sua posterioridade, e a única romance que ele escreveu. Oscar Wilde é conhecido por ser um dramaturgo, porque ele gostava de peças, ele tem seus contos, ele tem obras escritas, mas o único romance que ele deixou foi o Retrato de Dorian Gray. Ele relata que essa obra tem os 3 personagens principais ali daquela obra, os 2 antagonistas da história, que é o Henry e o Basil, que também são inspirações de sua vida, de suas perspectivas durante suas vivências. E eu acho que quando a gente vai falar sobre Oscar Wilde, a gente tem que falar sobre uma infinidade de coisas e questões para aquela época dele, da vivência que ele teve, de muitas coisas que ele aprendeu a viver e a conviver. Quando a gente fala sobre a vida que ele teve, a gente vai passar por muitas coisas. Durante a vida dele enquanto jovem, estudante, ele ganhou prêmios, ele ganhou oportunidade de fazer palestras nos Estados Unidos, foi um jovem que nasceu na Irlanda, né, para começo de conversa, e teve uma oportunidade porque sua família era bem sucedida, tinha status, um pai era médico, a mãe era escritora conhecida, que lutava por várias coisas, várias causas. E ele também seguiu esse ramo de escrever e acabou se tornando incrivelmente reconhecido por causa do seu trabalho. Nesse caso, quando a gente vai ler um pouquinho sobre a história de Oscar Wilde, a gente vai ver que ele se intitulava um cara muito que apreciava muito a aparência. Então ele sempre estava com roupas muito extravagantes, ele era um cara alto, gostava de praticar esportes, ele gostava de presenciar a vida de festas e estava sempre ali bem vestido, digamos assim. Ele é retratado como um homem mais feminino, então assim, ele tinha seu jeito de lidar com as coisas, de agir, mas ele também não baixava a cabeça pra ninguém. Se alguém falasse alguma coisa, ele já logo descia a mão e não baixava a cabeça. E durante todos os processos que ele teve de criar suas expectativas, de criar sua carreira, ele acabou se casando, teve 2 filhos. Durante todo o casamento ele foi muito feliz, ele acabou se entregando a essa vida de família por muito tempo, mas até um certo momento ele acabou meio que se frustrando com aquele relacionamento e acabou se envolvendo com outro rapaz, que acabou sendo sua perdição e acabou sendo suas frustrações, porque a partir desse relacionamento muitas coisas aconteceram, muitas histórias rolaram. Então, se você for pesquisar, você vai ver que por causa desse relacionamento, ele acabou tendo uma perda tão grande da sua vida, que foi aonde ele conseguiu ir de 100 ao top da sua vida para totalmente zero. Durante todo esse processo, chegou em um momento que ele acabou sendo preso, ficou 2 anos preso. Depois ele acabou sendo exilado em Paris, ele foi para Paris, ficou exilado lá pelo resto da sua vida até 1900, onde ele passou toda uma vida gastando seu dinheiro, bebendo, ficou doente. Ele escreveu diversas cartas com o destinatário do Douglas, que foi o seu romance, seu amor e a sua vida. E nesse caso, quando a gente vai parar para entender todas essas questões, a gente entende que naquela época era uma questão muito, muito grave a pessoa se auto-afirmar gay abertamente, e ele não teve nenhum problema quanto a isso. Ele teve perdas grandiosas, ele teve perdas que foram irreparáveis para a vida dele, de fato. Mas ele preferiu a liberdade a ficar preso em uma sociedade onde ele não se sentia confortável e ele não se sentia bem pelas premissas que ele queria viver. Então, durante toda essa obra, todo esse período, a gente vai conseguir fazer ligações do Retrato de Dorian Gray com Oscar Wilde, por ter seus contextos ligados ali, a gente entender que aquele livro, aquela obra, tem algo voltado para a vida pessoal dele, mas também tem algo voltado para a fantasia que ele criou sobre aquele personagem, sobre aquela história.
Então, hoje eu posso dizer que meu livro, minha leitura em questão ao Retrato de Dorian Gray são 3. Eu espero que futuramente eu consiga fazer a leitura dessa obra novamente, espero. Mas minha expectativa antes de fazer essa nova leitura é conhecer um pouquinho da história de Oscar Wilde, que parece ser muito interessante. Ainda mais depois que eu vi a Tatiana Feltrin comentando sobre, então acho que vai ser uma das minhas expectativas de leitura desse ano. Então, aproveita, comenta aqui se você já leu, se você gostaria de ler, se você tem uma experiência diferente da minha. Me segue nas outras redes sociais, escreve, curte, comenta, compartilha. Não deixa de me seguir pra gente sempre estar compartilhando um pouquinho de experiências literárias. E não perde, porque semana que vem a gente vai falar um pouquinho de outra obra que eu tava lendo e eu já terminei. E eu acho que eu fiquei imensamente grato pela outra leitura. Então, é isso aí, tô esperando vocês e tchau, tchau.